Lembrem, por favor, que semana passada nós escutamos as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. O evangelho de hoje é exatamente a continuação do evangelho da semana passada. Nós estamos então nas encostas da Galileia. Há certamente o barulho do vento batendo. Na verdade, nós ainda estamos no Sermão da Montanha. E aí, imaginem a cena, aquele povo sofrido, com cheiro de peixe, mãos calejadas pela terra seca, oprimido pela bota do legionário romano e sufocado pelo legalismo estéril dos escribas. Eles esperavam um Messias político, alguém que distribuísse pão e espada. Mas Jesus, o novo Moisés, sentado na cátedra da verdade, porque no monte ele se senta para ensinar, olha nos olhos daquela gente simples e lança uma bomba atômica teológica. Ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vamos aqui, minha gente, primeiro para a questão do sal. Quando Jesus fala do sal que perde o sabor, ele usa uma palavra terrível. O verbo é morante, que vem de moros. Sabe o que é que isso significa? Significa tornar-se estúpido, louco, tolo. Em português, a gente diz que alguém sem juízo não tem sal na moleira. Ou seja, Jesus está a dizer que um discípulo sem a essência do evangelho não é apenas menos fervoroso. Ele se tornou um tolo existencial. Ele perdeu a razão da sua própria existência. Ele perdeu a sapiência, a sabedoria, o gosto de Deus. E isso é muito forte. E por isso nós devemos nos perguntar: o que está por trás dessa tentação de perdermos o sabor? Eu diria primeiro que é o medo da rejeição. Nós queremos ser amados. Nós queremos ser aceitos no grupo do trabalho, na universidade, no jantar de família. E o sal? Ah não, o sal arde. Coloquem sal numa ferida e vocês vão ver a reação. A verdade de Cristo, quando colocada sobre as feridas de uma sociedade permissiva e relativista, causa ardor. Então, o que é que nós fazemos? Nós diluímos-nos. Nós nos tornamos cristãos homeopáticos. Uma gotinha de Jesus num oceano de mundanismo, para não incomodar ninguém. É interessante porque o mundo adora cristãos que se dedicam apenas à filantropia social. Eu fico olhando às vezes no projeto, como nós fazemos esse trabalho de caridade, as pessoas nos adoram, porque a gente distribui litros de sopa, porque nós vamos ao hospital, porque nós distribuímos cesta básica, porque nós temos esse contato com pessoas vulneráveis. Mas o mundo detesta cristãos que recordam que existe o pecado, que é preciso se converter, que é preciso configurar nossa mentalidade, a mentalidade de Cristo. O açúcar agrada ao paladar, minha gente. O açúcar vicia, é confortável. O sal não, o sal conserva, mas ele marca a diferença. Ele marca a diferença. É interessante a gente aqui notar a geografia espiritual disso, porque Israel se situa exatamente entre o deserto e o mar. O sal naquela época era vida ou morte, porque no mundo antigo, sem frigoríficos, sem geladeira, sem conservantes químicos, era o sal que impedia a carne de apodrecer. Ou seja, o mundo antigo sabia que a carne deixada a si mesma se corrompe, ou seja, é o sal que preserva da corrupção. E o que é que isso tem a ver com o que Jesus disse hoje? Tem a ver o seguinte: se nós cristãos somos o sal da terra e a sociedade está a apodrecer em violência, ódio, perda de sentido, não é? Filho matando pai, pai abusando de filho, nós somos chamados a santificar, a preservar a alegria, a esperança desse mundo. Se não for assim, o sal que somos nós perdeu a força de travar essa putrefação. Desculpem, minha gente, mas essa é a verdade. Havia um grande autor espiritual que dizia assim: onde o mundo perde a esperança é porque os cristãos perderam a audácia. Nós sofremos muitas vezes de uma patologia espiritual, a esquizofrenia entre o domingo e a segunda-feira. No domingo a gente é luz no templo,
Na segunda-feira a gente é camaleão no escritório. Se camufla na paisagem para não ser criticado. Isso é uma tragédia, porque o mundo, como a gente sabe, tem esse apodrecimento. A gente olha famílias, né, a confusão mental dos jovens, o vazio, o niilismo, às vezes até um suicídio. O mundo é uma carne entrando em putrefação. E nós que deveríamos ser o sal que arde na ferida para curar e conservar, preferimos ser açúcar. Nós criamos um catolicismo de confeitaria. A gente quer adoçar a vida de todo mundo. Mas Jesus não disse, vós sois o mel do mundo. Não. O mel, o mundo engole e gosta. O sal, quando toca na ferida aberta, ele arde. Ele arde, minha gente. Se ninguém nunca se incomodou com a sua fé, se no seu trabalho todo mundo acha você super legal porque você concorda com tudo, cuidado. O seu sal pode ter virado areia. E para que serve o sal sem gosto? Jesus é duríssimo. É duríssimo. Para nada, ele diz. Para nada. A não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Essa é, minha gente, a imagem da irrelevância total. O cristão que tenta agradar o mundo acaba desprezado pelo próprio mundo. O mundo não respeita quem não tem espinha dorsal. Não respeita, essa é a verdade. E aqui a gente pode ir ao segundo ponto, a luz. Vejam que coisa tremenda, quase escandalosa, porque no Evangelho de João, se a gente pegar lá no capítulo 8, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ego sum lux mundi. É um título divino. Mas aqui em Mateus, olha que loucura. Ele olha para mim, ele olha para você, para os discípulos, pobres criaturas, cheias de trevas e concupiscências, e diz, vós sois a luz do mundo. Ele nos dá o seu próprio título. Isso é uma loucura. E Agostinho e Santo Ambrósio, pensando sobre isso, explicam isso com o mistério lunae, o mistério da lua. A igreja, nós, os discípulos de Jesus, somos como a lua. A lua não tem luz própria. A lua é um pedaço de rocha fria, cheia de crateras, que são nossas misérias, nossos pecados, nossas faltas, flutuando no vácuo escuro. Mas por que a luz brilha? Porque ela olha para o sol. Se a lua, por um momento de soberba, resolvesse cortar relações com o sol e girar para o outro lado, ela viraria treva total. Então, entendam, ser luz não é uma qualidade sua. Não é o seu brilho intelectual, não é a sua simpatia, não. Ser luz é viver voltado para Cristo. O cristão que para de rezar vira um buraco negro espiritual. Ele suga a alegria de todo mundo ao redor em vez de iluminar. Uma coisa interessante, a luz não faz esforço para iluminar. Já notaram isso? A luz não faz barulho. O sol nasce todas as manhãs, num silêncio absoluto, mas a sua presença muda tudo. Tudo. A luz não precisa gritar, eu sou a luz. Não. Ela simplesmente brilha, e ao brilhar revela o que está em volta. O cristão autêntico não é aquele que anda com um megafone a julgar os outros, a ficar, né, corrigindo os outros. Não, mas é aquele cuja vida é tão transparente, é tão cheia de sentido, que quem está ao lado pergunta, que luz é essa? Né? Por que ele tem essa paz que eu não tenho? Por que ele tem essa coisa que eu não tenho? Então, meus irmãos, nós devemos ir agora à prática e pensar sobre isso. Né? Porque Jesus fala que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire. Né? E o que é o alqueire? O alqueire é uma medida de grãos. Era um cesto de madeira. E aí pensem aqui na estupidez da cena. Você gasta azeite, que era caro, acende o pavio e depois joga um cesto em cima. O que acontece? Acontece três coisas. Primeiro, a escuridão imediata. Depois, fumaça e sufocamento da luz. E depois, o perigo de incêndio. A escuridão é o seguinte, é o propósito da luz que é anulado. A fumaça e o sufocamento é o oxigênio que acaba, a chama morre sufocada. E o ambiente fica cheirando a pavio fumegante. E por último, esse perigo de incêndio. O cesto pode pegar fogo e destruir a casa. Eu queria
que vocês pensassem sobre isso. O que é o alqueire na sua vida hoje? Os padres da igreja diziam que o alqueire representa as preocupações mundanas, o comércio e a ganância. Quantas vezes, meus irmãos, nós pegamos a luz do batismo e jogamos em cima dela o cesto da nossa carreira desenfreada? O cesto do que os outros vão pensar, o cesto do medo de ser cancelado. O resultado é esse cheiro de queimado que nós sentimos. Cristãos asfixiados, tristes, neuróticos, porque tentaram abafar o Espírito Santo dentro da caixa pequena do seu egoísmo. Tire o alqueire, tire esse cesto de madeira, deixe a chama respirar. A gente quer instrumentalizar Deus, a gente quer que Deus seja a pilha da nossa lanterna para iluminar os nossos projetos pessoais. Mas, minha gente, Deus é o sol. Ou você gira em torno dele, ou você vive na escuridão gelada do seu próprio ego. Jesus termina o evangelho de hoje com a chave de ouro, o propósito de tudo isso. Ele diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Reparem na preposição. O olhar das pessoas passa pelas obras, mas não para nas obras. O olhar sobe. Se as pessoas olham para você e elogiam você, você falhou. Você roubou a glória de Deus. As pessoas não conseguiram subir o olhar. Mas se através da sua vida, no perdão que você dá quando ninguém daria, na honestidade quando ninguém está vendo, na alegria no meio do sofrimento, alguém parar e disser: deve existir um Deus, porque humanamente isso não é possível. Aí sim, aí você foi luz. Olhemos, minha gente, olhemos para a Virgem Maria. Ela é a Stella Maris, a estrela do mar. A estrela não grita, a estrela não faz barulho. Ela apenas está lá, refletindo a luz segura para que os navegantes não naufraguem. Não naufraguem. Que tenhamos esta graça, que tenhamos a presença e a intercessão da Virgem Maria. Lembrando que daqui a pouco começa a Quaresma, o retiro de 40 dias que a igreja nos prepara. Vá pensando como viver esses dias de um modo novo, totalmente novo. Porque senão será só mais uma Quaresma. Não deixe ser assim. O Senhor nos aguarda, nos espera com o seu amor. A todos vocês, uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.